Moisés e o Mar Vermelho, o milagre da libertação. A noite pode ser assustadora. Ela nos envolve em uma solidão fria, onde os medos se tornam gigantes e a esperança parece sumir no horizonte. Sabe, a vida, muitas vezes, nos coloca em becos sem saída. Com o coração apertado, a gente olha para trás e vê tudo o que nos trouxe até aqui. As feridas, os fardos pesados, as decepções. E quando olhamos para frente, parece que só há muros. Muros altos, intransponíveis, que nos separam dos nossos sonhos, da nossa paz, da nossa liberdade. Talvez hoje você se sinta assim, encurralado, sem ar. Cada passo é pesado, cada suspiro é um lamento. A sensação de que o chão que você pisa está prestes a desmoronar é real, e o medo de cair é avassalador. Essa é a dor de um coração ferido, o grito silencioso de uma alma cansada. É um lugar de escuridão, onde cada passo exige uma força que já não temos mais. E a fé? A fé parece ser a última coisa que sobrou, e mesmo assim ela está pendurada por um fio. Mas essa não é a sua história final. O beco sem saída não é o seu destino. A história que você vive hoje é apenas um capítulo. E o autor dessa história está pronto para escrever uma nova página, cheia de milagres e de redenção. Ele está pronto para te tirar desse lugar e te mostrar que a liberdade é possível. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o caminho para você. Essa sensação de estar encurralado não é nova. Há milhares de anos, o povo de Israel viveu essa mesma angústia. Por 400 anos, eles foram escravos no Egito. Seus corpos, suas mentes e suas almas estavam sob o jugo de Faraó. Eles trabalhavam em condições desumanas, construindo cidades para seus opressores. A dor deles era palpável, e o seu clamor subia aos céus dia após dia, noite após noite. Eles eram um povo sem esperança, sem voz, oprimidos por um império cruel que parecia invencível. Suas vidas eram marcadas pela amargura, pelo trabalho pesado e pela falta de liberdade. Eles lembravam das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, mas o tempo passava e parecia que Deus havia se esquecido deles. A cada novo dia, o sol nascia para mais um dia de trabalho forçado e humilhação. Esse cativeiro não era apenas físico, era um cativeiro espiritual. Eles haviam se acostumado com a dor, com a falta de liberdade. O deserto em que viviam não era de areia, mas de alma. Um lugar onde a fé se torna frágil e as promessas de Deus parecem apenas histórias distantes. Eles estavam no Egito, mas seus corações clamavam por Sião. O sofrimento é uma escola dura, sem dúvida, mas onde a fé é forjada e a confiança em Deus se aprofunda. A dor nos ensina a depender de algo maior do que nós mesmos, a enxergar além das circunstâncias. E a Bíblia nos mostra que, até mesmo nos desertos mais áridos, Deus está presente. Ele não nos abandona em nosso sofrimento, mas nos acompanha, nos fortalece e nos prepara para a vitória que está por vir. O nosso sofrimento não é em vão. Ele tem um propósito. Paulo, em Romanos, nos lembra que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. O que você está passando hoje é o solo onde a sua fé será plantada para crescer e dar frutos. Não se trata de uma punição, mas de um processo de lapidação, onde Deus está transformando o seu caráter e te preparando para algo maior. O sofrimento, muitas vezes, é a ponte que nos leva ao milagre. Foi no Egito, na escravidão, que o povo clamou por Deus e ele se moveu. Foi na dor que a história da libertação começou a ser escrita. Portanto, não despreze o seu deserto. Não amaldiçoe a sua dor. Aceite-a como uma oportunidade de se aproximar de Deus e de ver a sua mão poderosa agindo na sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Deus age em silêncio. No Egito, parecia que ele estava ausente. As gerações passavam e o clamor do povo não tinha uma resposta visível. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Ele estava preparando Moisés, um bebê que deveria ter sido morto, mas que foi salvo por uma princesa egípcia.
Ele foi educado no palácio de Faraó e depois foi levado para o deserto, onde passou 40 anos. 40 anos de silêncio, 40 anos de preparo. Naquele deserto, Moisés aprendeu a ser humilde, a confiar em Deus, a pastorear ovelhas, a liderar. Ele pensou que Deus havia se esquecido dele, mas Deus estava agindo. Ele estava moldando um líder, preparando o caminho para a libertação. E nesse mesmo tempo, Deus estava agindo no coração de Faraó, endurecendo para que a sua glória pudesse ser manifestada. Às vezes, a aparente demora de Deus é apenas o tempo de preparo. Não é sinal de abandono, mas de cuidado e soberania. Ele está com você mesmo quando você não sente a sua presença. Ele está movendo peças que você nem imagina. Ele está agindo em seu favor, preparando o terreno para a sua vitória. O silêncio de Deus não é ausência, mas um convite à confiança. Em Êxodo 14:14 encontramos uma promessa da Bíblia mais poderosa, um farol de esperança para todos os que se sentem encurralados. A Bíblia diz: "O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis." Que palavras de consolo! O povo de Israel estava à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó a seus calcanhares. Eles clamaram, eles gritaram, eles questionaram, mas a resposta de Deus foi clara: não é a sua força que vai te salvar. Não são nós que precisamos vencer a batalha, mas é o nosso Deus quem luta por nós. A nossa parte é confiar e obedecer. A nossa parte é nos calar, não com a boca, mas com a alma. É deixar de lado a ansiedade e inquietação e nos aquietarmos para ver a salvação que Ele nos dará. O silêncio de Deus nem sempre é ausência, mas um convite para o descanso. Um convite para nos aquietarmos e vermos a salvação que Ele nos dará. Essa não é uma promessa vazia, é uma garantia. O Deus que criou os céus e a terra, que move as estrelas, que sustenta tudo com a sua palavra, esse Deus está pronto para lutar as suas batalhas. Ele é o general invencível, o campeão que nunca perde. E esta promessa não se restringe apenas ao povo de Israel. Ela é para você e para mim hoje. Quantas vezes nos vemos encurralados por problemas financeiros, doenças, relacionamentos destruídos? O inimigo nos cerca e a nossa única saída parece ser o desespero. Mas a palavra de Deus nos lembra que Ele peleja por nós. Não importa o tamanho da sua luta, não é você que precisa vencê-la sozinho. Talvez você esteja enfrentando um gigante no seu trabalho, uma dívida que parece impossível de pagar, uma enfermidade que os médicos dizem não ter cura, uma solidão que parece não ter fim. Em todas essas batalhas, a promessa de Êxodo 14:14 se aplica à sua vida. Entregue-a ao Senhor e observe a sua mão poderosa agindo em seu favor. O seu papel é confiar, o dele é agir. Pare de se preocupar com o como. O como é com Deus. O seu papel é se concentrar no quem. E o quem é o Deus que é maior que os seus problemas, que é maior que as suas dores. O Deus que tem poder de abrir caminhos onde não existem, de transformar o caos em ordem e a tristeza em alegria. Ele é o Deus do impossível. E é por isso que Ele peleja por nós. Moisés, um homem que cresceu no palácio de Faraó, mas que foi preparado no deserto, teve uma virada na sua vida quando ouviu a voz de Deus na sarça ardente. Ele não era um orador eloquente, tinha seus medos e inseguranças, mas obedeceu. E a sua obediência marcou o início da transformação. Deus o enviou de volta ao Egito para liderar o seu povo. E a história de Moisés nos mostra que a virada espiritual começa quando abandonamos nossas fraquezas e aceitamos a nossa missão. A nossa transformação começa quando paramos de olhar para o tamanho do nosso problema e começamos a olhar para a grandeza do nosso Deus. A transformação começa quando paramos de reclamar e começamos a confiar. É quando o desespero se transforma em fé e a ansiedade se torna oração. A virada não é um evento, mas uma decisão. A decisão de entregar o controle a Deus, de confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo que não entendamos nada. A sua virada talvez seja hoje, talvez seja agora, no momento em que você decide que não vai mais viver no cativeiro do medo, que não vai mais aceitar a escravidão da ansiedade,
no momento em que você decide com todas as suas forças que vai confiar em Deus, mesmo que o mar esteja à sua frente e os inimigos às suas costas. Um exemplo poderoso de obediência e fé foi o de Gideão. Ele era um homem medroso que se escondia do inimigo em um lagar, mas Deus o chamou de homem valente. E a história dele nos ensina algo incrível. Deus lhe deu uma ordem que parecia completamente absurda: reduzir seu exército de 32 mil para apenas 300 homens. E para lutar contra um exército muito maior, ordenou que usassem apenas trombetas e cântaros de barro com tochas dentro. Gideão não questionou, ele obedeceu. Ele agiu na contramão da lógica militar. E a sua obediência, mesmo em meio ao escárnio e à incredulidade dos seus homens, levou a uma das maiores vitórias do povo de Israel. A história de Gideão nos ensina que a fé não se baseia naquilo que vemos, mas na confiança naquele que nos prometeu. A força da vitória não está no tamanho do exército, mas na fidelidade de quem o lidera. A sua vitória também não virá da sua força, da sua inteligência ou dos seus recursos. Ela virá da sua obediência e da sua fé no Deus que te chamou para a batalha. Ele já te deu as armas para vencer. Basta você ter a coragem de usá-las. Se você está hoje em um deserto, cercado por muros e com um mar à sua frente, saiba que não está sozinho. Deus está com você. A sua dor não é em vão. A sua luta não é invisível aos olhos do Pai. A sua angústia tem um fim. A dor é passageira, mas a glória de Deus é eterna. E a sua jornada, por mais difícil que seja, está levando a um lugar de vitória. Não se desespere. O Deus que libertou o povo de Israel do Egito é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou. A sua fidelidade é a mesma. O seu poder é o mesmo. A sua promessa é a mesma. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para mostrar o seu poder, a sua glória e o seu amor. Receba agora uma palavra de consolo e de paz. Não há muralha que ele não possa derrubar, nem mar que ele não possa abrir. A sua história pode ter começado no cativeiro, mas ela vai terminar na liberdade. Não perca a sua fé. A obediência é a chave para a libertação. Moisés estendeu a sua mão e o mar se abriu, não por sua força, mas pela ordem de Deus. A sua parte é obedecer, mesmo quando não entende. A sua parte é confiar, mesmo quando tudo parece escuro. Tenha a coragem de dar o primeiro passo. Você precisa fazer a sua parte, estender a mão, confiar. A fé é uma atitude, não um sentimento. É a decisão de acreditar, mesmo quando a razão diz o contrário. O seu milagre já está a caminho. A sua libertação já foi decretada nos céus. A sua parte é se posicionar em fé e dar o primeiro passo. Pare de olhar para os seus problemas e comece a olhar para as promessas de Deus. A fé fará o resto. A sua fé em ação é a senha para o seu milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a tua intervenção divina na vida de quem está assistindo a este vídeo. Quebra agora toda a corrente de cativeiro, todo laço de escravidão. Liberta-os, Senhor, do medo, da ansiedade, da dor. Abre o mar, Senhor, e que toda dor e sofrimento sejam transformados em louvor. Eu declaro, com autoridade espiritual, que toda a opressão do inimigo sobre a vida desta pessoa se desfaz agora. Quebra-se o jugo da doença, da escassez, da solidão. Declaro a libertação em todas as áreas da vida. Que o Espírito Santo de Deus encha este lugar e traga paz, alegria e esperança. No teu nome, Jesus, toda a opressão se vai e toda a bênção é manifestada. O mar se abriu. O povo de Israel atravessou em terra seca. Eles viram a glória de Deus. Eles caminharam por um caminho que não existia e saíram do cativeiro para a liberdade. Eles viveram um milagre. E você também vai viver o seu. Não há muralha que ele não possa derrubar, nem mar que ele não possa abrir. Não há problema que seja grande demais para o nosso Deus. A sua história pode ter começado no cativeiro, mas ela vai terminar na liberdade. Deus te chamou para ser livre. Siga-o. Confie nele.
E se esta mensagem tocou o seu coração, se fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, busca por uma mensagem de força, inspiração e libertação. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que mais vídeos como esse alcancem mais pessoas. Que esta mensagem seja um incentivo para você jamais desistir, jamais temer o perigo, pois Deus é contigo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.